Gênesis capítulo 1. A criação dos céus e da terra e de tudo que nela há. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã o primeiro dia. E disse Deus: haja firmamento no meio das águas, e separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento e separação entre as águas debaixo do firmamento, e as águas sobre o firmamento, e assim se fez. E chamou Deus o firmamento céus, e houve tarde e manhã o segundo dia. Disse também Deus: ajunte-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca, e assim se fez. A porção seca chamou Deus terra, e ajuntamento das águas mares, e viu Deus que isso era bom. E disse: produz a terra relva, ervas que dei semente, e árvores frutíferas que dei fruto segundo a sua espécie, cujo semente esteja nele, sobre a terra, e assim se fez. A terra, pois, produz a relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e as árvores que davam frutos, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã o terceiro dia. Disse também Deus: haja luzeiro no firmamento dos céus para fazer separação entre o dia e a noite, e seja eles para sinais, para estações, para dias e anos. E sejam para luzeiro no firmamento do céu para iluminar a terra, e assim se fez. Fez Deus os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite, e fez também as estrelas. E os colocou no firmamento dos céus para iluminar a terra, para governarem o dia e a noite, fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã o quarto dia. Disse também Deus: povoe-se as águas de enxames de seres viventes, e voe as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Criou Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoaram as águas segundo a sua espécie, e todas as aves segundo a sua espécie, e todas segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom, e Deus o abençoou, dizendo: sejam fecundos, multiplicai-vos, enchei as águas dos mares na terra, e multipliquem as aves. Houve a tarde e manhã o quinto dia. Disse Deus também Deus: produz a terra seres viventes conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos segundo a sua espécie. E assim se fez. E fez Deus animais selváticos segundo a sua espécie, os animais domésticos conforme a sua espécie, e todos os répteis de terra conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre os animais domésticos, e sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois o homem à sua imagem, a imagem de Deus a criou. Homens e mulheres os criou. E Deus os abençoou e disse: seja fecundo, multiplicai-vos, enchei a terra, e sujeitai a dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre todos os animais que rastejam pela terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, isso vos será para mantimento. E todos os animais da terra, e todas as aves do céu, e todos os répteis da terra que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim fez. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tardes e manhã o sexto dia.